A Deus toda a honra, toda a glória. Estamos felizes da oportunidade que Deus nos dá de vivermos esse momento tão precioso com esta igreja. Particularmente, cada campanha dessa que eu presencio, que eu participo com os irmãos, esse trabalho lindo que é feito nas casas, particularmente aqui nesta igreja, cada vez que eu presencio isto, eu fico falando com Deus: Senhor, em relação a esse ministério que Deus me fez apaixonar, se eu morrer hoje, eu descanso em paz com respeito à central, por uma razão bem simples. No meu ministério, antes de chegar aqui na central, nós gastávamos horas e horas treinando, dando seminários, muita reunião que a gente já fez na vida, para conscientizar as famílias a viverem e praticarem o pequeno grupo. O primeiro distrito o qual fui pastor, vocês não imaginam a mão de obra que deu fazer o pessoal enxergar a simplicidade do projeto, a beleza do projeto. Então eram reuniões quase que todo sábado à tarde, e muitos assim gritando, né? Pastor, é muita reunião. Mas enquanto o povo não havia conseguido enxergar, eu também não via outra forma que não fosse fazer reuniões e mais reuniões. Muitos e muitos cultos que eu deixei de pregar para treinar, para falar. E sabe o que me impressiona, queridos? Aqui na Igreja Central, é o 4º ano que eu estou aqui. Se eu fiz aqui em 4 anos, acho que umas 3 reuniões ou 4 sobre pequeno grupo, foi muito. Eu acho que não foi mais que 4. E sabe o que me impressiona? Que apesar de eu não ter tido tempo, meios e contexto, né? Tanto calendário, tanta coisa bonita que essa igreja faz, uma agenda muito intensa, né? Nem que eu quisesse, acho que eu não teria tido sucesso, condições de fazer. Mesmo porque eu sei que muitos de vocês têm compromissos bons no sábado à tarde, visitação, que seja até um passeio com a família na natureza, já é um compromisso bom, uma maneira linda de guardar o sábado. Então eu sei que se eu começasse a convocar reuniões aqui, ia ser um negócio complicado. Então eu fico grato ao meu Deus, que praticamente quase nada falei de pequeno grupo aqui desde que aqui cheguei, a não ser aquela vigília que lotou essa igreja com o apoio do coral, né? E a única coisa que me resta é só elogiar, apoiar, dar um relatório, mencionar que o negócio, o caminho é esse mesmo. E a central descobriu a sua vocação. Todo mundo mora espalhado. Como fazer para juntar esse povo num projeto que possa fortalecer as famílias na fé, possa evangelizar, possa facilitar a pregação? Tanta gente espalhada. A central, pelo Espírito Santo, descobriu a sua vocação. Eu quero acreditar que quando eu for transferido, quando eu for embora daqui, Deus sabe o dia, eu quero acreditar que esse estilo de pequeno grupo vai continuar forte aqui nessa igreja. Eu quero acreditar que pequeno grupo não está em torno de mim, não está mesmo. Não era nem para eu estar aqui hoje. Estou até quebrando uma norma da pregação, diz que não é conveniente dizer que a pessoa não estaria. Não era nem para eu estar aqui hoje. Eu quero acreditar que quando o Paulinho passar o bastão, cadê? Tá aqui. Você está tão pertinho. Quando o Paulinho passar o bastão para outro que a igreja eleger, quando vierem outros pastores por aqui, eu quero acreditar que esse estilo simples, fácil, sem autoritarismo, sem pressão nenhuma, que esse estilo de vida pequeno grupo, aplicado para o lar e família, aplicado para o Ministério da Saúde, aplicado para o Ministério Jovem, que isso seja, sabe, uma constância aqui nessa igreja até a volta de Jesus. E eu quero dizer o seguinte: um dia, se infelizmente essa igreja resolver tomar outro rumo e voltar ao que era antes,
Eu não tenho dúvidas, queridos, essa igreja vai ter um grande prejuízo espiritual, um grande prejuízo na sua convivência, no seu crescimento. Porque se voltar como era antes, vamos voltar a ser uma igreja só de atacado, só do geralzão. Necessidades pessoais e familiares continuarão sendo esquecidas e nunca tomadas, e nunca levadas a sério, nunca tratadas de fato de verdade. Mesmo porque, fora os cultos do sábado de manhã, que temos a igreja toda aqui, domingo e quarta, por fatores muitos. Uma vez uma pessoa evangélica chegou para mim: pastor, mas a sua igreja domingo e quarta é pouca gente, por que é assim? Aí eu orei assim, Deus me deu uma resposta na hora, minha querida. Parte da ausência de irmãos domingo e quarta é que, para guardar o sábado, os irmãos fazem concessões. Muitos trabalham aos domingos, muitos fazem horas extras durante a semana, quarta-feira, né? Até disse assim: não são todos, mas parte do povo que você não vê domingo e quarta é porque estão se dedicando ao trabalho secular para poder guardar o sábado. Aí a pessoa me olhou: ah, pastor, agora entendi. Ah, misericórdia, Deus queira que essa seja a razão do porquê tanta gente que eu estou vendo aqui hoje nunca vejo nos cultos de domingos e quarta. Agora, uma semana de oração quanto essa, se não vier uma estrela, um pregador muito famoso, e olha lá ainda, hein, porque quando vem um pregador famoso, essa igreja lota, mas geralmente não é de membros aqui da Central. Aí vem Guarulhos inteira, né? E lota que não tem nem como, tem que fazer até 2 sessões, né? Quase, né? Mas se não vier um pregador estrela, quanto é que uma semana Lar em Família vai atingir 100 lares, fora os outros lares que serão convidados para assistir? Eu posso dizer sem medo de errar que nessa semana, no mínimo, 300 pessoas serão alcançadas. Mas de 300 para cima, poderíamos ter 500 pessoas atingidas. E sabe o que me impressionou no tema dessa semana? Aquelas que amamentam, aquelas que fazem mamadeira para o bebê, sabe o que eu vou dizer agora. As mamães, quando tem poucos recursos financeiros, olha aquele leitinho e fica pensando: vou dar esse leite para o meu bebê. Tá fraquinho, né? O que as mães geralmente fazem para não dar o leite puro para o bebê? O que elas fazem? Ah, engrossa o leite, né? E geralmente engrossa o leite com o quê? A tal da maisena. Eu já tomei leite engrossado com maisena até. Geralmente, queridos, quando vem um tema, uma série de estudos que a igreja produz, a maioria das vezes a gente precisa engrossar, sabe? Porque geralmente a igreja faz um padrão, assim, uma referência, para que seja adaptada em cada igreja. A gente olha, se for pregar só o que está ali, nossa, mas está muito ralinho, está muito fraco. Queridos, eu fiquei surpreso quando eu estudei o material dessa semana. Sabe o que eu percebi? O material dessa semana já está com engrossante já, sabe? Não precisa colocar nada, está consistente, está forte. Ó, 2 dias da semana será tratado o tema da sexualidade. Sexualidade brindada. 2 palestras de sexualidade. E de consistência, hein? Casamento brindado. Casamento brindado contra o divórcio. Você vai perceber que você não vai sentir falta de engrossante. O alimento já está substancial para salvar a tua família, amém? Para salvar o teu lar. O tema de hoje, na sequência do DVD, é o número 2. Eu pensei comigo: namoro brindado. Namoro brindado, tá até? Vamos ver, namoro brindado. Aí eu pensei comigo: puxa vida, é tão raro a gente falar de namoro na igreja na hora do culto, né? Eu não sei, que eu me lembre, não recordo de ter escutado o tema namoro num culto de sábado de manhã. E aí fiquei pensando: mas por que será? Porque o namoro é um negócio tão natural e
tão assim inserido na rotina da sociedade, das famílias da igreja. Quem não namora já namorou. Quem não namora e é casado precisa aprender a namorar outra vez. Quem não namora tem filhos, mesmo crianças que um dia namorarão. Você que está com seu bebezinho de colo, vá orando a Deus: Senhor, me dê sabedoria para educar o meu filho, para quando chegar a vez dele namorar, que ele possa namorar segundo a instrução do Senhor, e não a instrução desse mundo complicado que nos rodeia. E aí eu pensei comigo: por que não falar de namoro na hora do culto, que temos todos os jovens conosco, todas as famílias estão aqui conosco? E quando eu fui examinar o conteúdo então desse tema, eu percebi: oh Senhor, isso é relevante para todas as famílias, até os casais que não têm filhos, para todos. Namoro brindado. Eu ia falar um pouquinho de brindado, o Paulinho já falou. A preocupação de brindar, né? Queridos, todo o aparato hoje da mídia, da sociedade, está voltada para o lucro, para o ganho fácil, para levantar fortunas. E quando o foco é levantar fortunas, ninguém está preocupado com princípios. Ninguém está preocupado com a informação que realmente vai fazer bem para quem está escutando e quem está assistindo. Para levantar fortunas rápidas e manter grandes impérios econômicos, a família tem sido bombardeada severamente com lixo, com conceitos pervertidos, que estão afetando vestuário, alimentação, estilo de vida, vocabulário, afetando todos os aspectos de uma família. E ai da família que não se brindar hoje. Essa semana, a gente visitando um lar ou outro, sempre, de vez em quando, nem sempre, mas a gente coloca no rádio ali, esses rádios de notícias, né? E aí uma mãe mandou uma pergunta para uma psicóloga e sexóloga, né? Dizendo o seguinte: olha, o meu filho de 10 anos está altamente erotizado, e eu já o surpreendi em situações difíceis assim, em vias de praticar sexo com A ou B. E aí eu fiquei impressionado com a resposta da sexóloga da rádio, que não exalta a palavra de Deus, está ali para cumprir um papel, contribuindo para a audiência da rádio, para a rádio ganhar muito dinheiro. Mas aquela sexóloga disse o seguinte: olha, a preocupação dessa mãe e de tantos e-mails que eu recebo, de pais que não têm conseguido disciplinar os seus filhos, orientá-los para que sejam éticos, respeitosos. Aí a sexóloga diz: a preocupação é a seguinte: as famílias em geral não têm critérios daquilo que eles deixam entrar na casa deles. É o funk, é o rock, é o samba, é o pagode. Famílias inteiras vão para a balada, vão para a gandaia, não tem a menor autoridade para falar um A para suas crianças, porque muitos dos pais estão piores do que as crianças e adolescentes. Aí eu fiquei impressionado, porque a sexóloga diz o seguinte: a mesma sociedade que vai atrás de consumir produtos pornográficos, produtos fortes, produtos liberais, essa mesma sociedade não está conseguindo conviver com o fruto das suas preferências. E qual é o fruto, queridos? Essa sociedade está sendo cúmplice de formar uma geração de crianças pervertidas, estragadas, incapazes para uma vida normal, de casado, marido, esposa, fidelidade, carinho, compromisso, educação de filhos. A nossa geração está sendo cúmplice de formar uma nova geração já destruída nos seus valores. Porque a criancinha nem sabe direito o nome ainda, já está se requebrando na calçada. E a mídia vendo tudo isso, sabe, fazendo vista cega, porque o importante é levantar fortuna.
O importante é fazer dinheiro. Se a custa disso é a destruição das famílias, cada família que se vire. Ah, queridos, namoro brindado. Namoro brindado. Tem tudo a ver com lar e família, porque de uma forma geral, ótimo, de uma forma geral, praticamente todas as dificuldades que os casais enfrentam, de forma geral, a base começou lá atrás no namoro. Eu imagino que muitos problemas que casais enfrentam hoje, se eles pudessem voltar um pouquinho, como é que foi o namoro deles, como foi a base que eles construíram para o relacionamento que eles têm hoje, e procurassem ajuda, aconselhamento, um suporte psicológico cristão, queridos, é muito útil também. Eu acredito que se houvesse uma reflexão, a gente tiraria algumas lições do nosso próprio namoro e teríamos um referencial mais seguro para apontar para os nossos jovens. Namoro brindado. A palavra de Deus, queridos, quando traz essa instrução, 1 Coríntios 10, 31, será que namoro está incluso nessa ordem de Deus? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais o quê? Essa outra coisa qualquer, dá para incluir namoro, tá vendo? Dá ou não dá? Ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A primeira mensagem angélica de Apocalipse 14: temei a Deus e dai-lhe glória. Como é que nós damos a glória a Deus? Ah, queridos, no comer, no beber, ou qualquer outra coisa que façamos, estamos glorificando a Deus ou não? E é importante, queridos, eu e você fazermos essa reflexão. Tem muita gente à nossa volta iludida com a ideia de que glorificar a si próprio traz felicidade. E isso é a maior mentira de Satanás. Pessoa que vive para servir a si mesma se ilude com a ideia que mesmo assim vai ser feliz. Não vai. A felicidade verdadeira é viver a vida para a glória de Deus. Fora disso, queridos, é mentira, é ilusão, é um terrível engano. E é interessante, então, falando do namoro, existem muitos textos do Antigo Testamento, do Novo, mostrando, queridos, que essa convivência mais íntima, que se inicia lá no namoro, é uma necessidade humana legítima. Isso começou lá no Jardim do Éden. Gênesis 2,18: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o ser humano esteja só. Começou lá atrás. Deus é quem criou eu e você com a necessidade, irmãos, de partilharmos emoções e situações e sonhos com alguém próximo da gente, numa convivência harmoniosa. Agora, lógico que o ideal de Deus, Ele lançou lá no começo. Agora, temos uma realidade. E as realidades são múltiplas. Aqui estão algumas delas apenas. Muitos casados que continuam sós. Não sei se você já viu uma situação assim. Tem muita gente casada em nosso meio, fora do nosso meio, que continua só. Porque não há disposição nem de um nem de outro de buscar a unidade. Continuam sós, continuam solitários. É uma realidade triste essa, que pode ser mudada pelo poder de Deus, amém? Pode ser mudada, mas é uma realidade. Uma outra realidade: muitos que são sozinhos, mas ocupam o tempo segundo a instrução divina, amém? Não quer dizer também que todos deverão casar. O casamento é ideal, Deus fez para a humanidade toda. Mas a Bíblia também fala do dom do celibato. É um dom raro, mas é um dom. Tem pessoas sozinhas que vivem de maneira tranquila, segundo a graça de Deus. E por que vivem felizes?
apesar de não serem casadas, mas escolhem boas amizades e ocupam o tempo de forma saudável. Aí aquilo que ela não tem num casamento, ela acaba tendo da comunhão dela com Deus e na convivência saudável com amigos de Deus também. Muitos que são sozinhos e vivem apenas para si. Acho que o mais triste mesmo é o casado que vive só e vive para si. Talvez é o quadro mais trágico aí. E logicamente, quando a gente fala de realidade, muita gente pensa: pastor, mas tem como mudar isso? Pastor, o meu casamento tem muita deficiência. Pastor, o senhor está falando de namoro? Como é difícil desenvolver um namoro cristão? É possível, pastor? Ah, queridos, no plano humano, da força humana, da razão humana, é utopia, lógico, não tem como. Mas eu e você precisamos aprender a não duvidar da palavra de Deus. A palavra de Deus é poder, queridos. Aquele poder que falou e tudo apareceu é o poder contido na palavra da Bíblia Sagrada. Quando você busca a palavra e recebe a palavra e vive em função da palavra, essa palavra tem o poder de harmonizar a tua vida com a vontade de Deus. Amém? Esse amém foi fraco, amém? É, porque isso é lindo, isso é precioso. Tudo posso naquele que me fortalece. Opa, é eu mesmo, eu fiz sinal para mim, tá? Pronto. E a gente tem até a experiência de Paulo aqui. Paulo, segundo dá a entender, pelo menos durante o ministério dele, onde ele escreveu praticamente 2/3 do Novo Testamento, o apóstolo Paulo estava como solteiro. Pelo menos não há evidência nenhuma que tinha uma família a qual ele tinha que prestar contas ou qualquer coisa assim. E o apóstolo Paulo diz: aprendi a viver o quê? Contente em toda e qualquer situação. Esse texto está dizendo o seguinte: não importa o tamanho das dificuldades que você enfrente como sozinho, o tamanho do abacaxi que você está lidando no seu namoro, e não importa o tamanho das provas que você enfrenta no teu casamento, a palavra de Deus está dizendo que é possível viver contente em toda e qualquer situação. Agora cabe a você crer, aceitar ou não crer. Felizes aqueles que creem, porque se tornam testemunhas do poder de Deus, do milagre de Deus, revertendo aquilo que humanamente falando não havia mais chance de reverter. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A certeza de Paulo, todos juntos me ajudem por favor. E o meu Deus, em glória, em Cristo Jesus. Ah, pastor, eu tenho necessidade de pureza. Jesus é puro, Jesus é perfeito. E Jesus, para te tornar puro, oferece para você todo dia o perdão dele e a justiça dele. À medida que você tem comunhão com Jesus, a justiça limpa de Jesus se torna a tua justiça, através da fé, amém? Por isso que a palavra diz: em Cristo Jesus, cada uma das nossas necessidades são supridas. Agora, a questão do namoro, pastor Marcos usa essa expressão que não é muito comum, né? Ele fala do namoro e independização. Eu nunca tinha escutado essa palavra escrita dessa forma, né? desse formato aí. É uma maneira para dizer o namoro e a maturidade plena, a independência saudável. Porque realmente não é normal, por exemplo, uma pessoa de 40, 50 anos ainda depender dos pais, né? Em todos os sentidos, não só financeiro, mas psicológico, decisões da vida. Isso não é normal, pode acontecer, até por razões justas e até corretas, mas não é normal isso. E dentro do plano de Deus,
O namoro contribui para que o ser humano amadureça, maturidade plena. Por isso que lá atrás, Gênesis 2:24, todos juntos, por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une, tornando-se os dois uma só carne. Quer dizer, por isso que Deus idealizou essa relação homem e mulher dentro de um compromisso sagrado, porque contribui. Deixar pai e mãe inclui maturidade. Deixar pai e mãe inclui maturidade na parte física, econômica, emocional, espiritual. E quando a gente medita nisso, a gente fica pensando que risco ocorre, por exemplo, os meninos e meninas nossos que começam a namorar com 13 anos, 14 anos. Não estou falando que é errado que seja proibido. Não é nem errado e nem proibido uma criança de 14 anos namorar. Mas eu quero dizer em alto e bom som aqui, não é aconselhável. Não é aconselhável. Só isso. Por quê? Porque uma criança de 14 anos, que tenha 15, ele não desenvolveu ainda maturidade física, e nem econômica, muito menos emocional, e a maioria das vezes, nenhuma maturidade espiritual. Aí vai brincar com fogo, porque, queridos, homem e mulher juntos, é brincar com fogo, e quem brinca com fogo, se queima. E às vezes a sequela da queimadura vai acompanhar o resto da vida daquela pessoa. Não é aconselhável, só isso. Porque ainda a criança, adolescente, não está nem priorizando, nem sabe direito o que é uma maturidade econômica, emocional, espiritual. Os interesses são outros, a face é outra. Mas Deus deseja que o namoro contribua para isso. E lógico, queridos, namoro não inclui relacionamento sexual. Eu acho que é uma coisa importante para falar no culto. Vocês acham? Namoro, sabe, não inclui relacionamento sexual. Com uma só carne, que Deus falou lá no Gênesis 2:24, é após unir-se. Unir-se. E o que é esse unir-se, biblicamente falando? É um compromisso vitalício. O que é um compromisso vitalício, queridos? É um compromisso permanente. É um compromisso para toda a vida. Compromisso vitalício sancionado pelas autoridades da terra, que em última instância também são constituídas por Deus. Trocando em miúdos, simplificando, o casamento que Deus reconhece é aquele casamento que você fez lá no cartório diante do juiz de paz lá. Ah, pastor, mas o juiz está casando até homossexuais por aí. Aí eu deixo para você Atos 5:29, onde Pedro diz o que mesmo? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Tudo aquilo que as autoridades falam, segundo a Bíblia Sagrada, devemos acatar e obedecer. Agora, quando a autoridade desvia do plano de Deus, aí Deus autoriza eu e você a não obedecermos à autoridade e ficarmos com Ele, com a autoridade máxima, o Criador do universo. Mas, queridos, o casamento que Deus abençoa, que Deus aprova, é o casamento que as autoridades constituídas por Ele aqui na terra aprovam e selam. Ah, pastor, mas união estável é igual casamento. Mentira! Não é igual. A união estável garante os principais direitos que a pessoa casada tem, mas não é casamento. Esses dias um interessado me procurou triste: pastor, eu tenho uma união estável com a minha esposa, ele está recebendo estudo bíblico, e tiveram um bebê esses dias. Pastor, eu fui registrar o meu filho e eu levei o meu documento de união estável lá no cartório, e a pessoa do cartório riu na minha cara, falou que não tem valor nenhum isso, que eu queria registrar meu filho com sobrenome e tudo, fazer caprichadinho. Eu não lembro direito a dificuldade que teve, mas ele ficou muito chateado porque,
Porque no cartório ele é solteiro, não é casado, não tem família, sabe? É solteiro. E riram da cara dele aí. E ele ficou magoado. Aí eu expliquei para ele: querido, esse negócio de união estável é para garantir direitos, herança, pensão, essas coisas, mas não é igual ao casado. Os advogados aí sabem, né, como é que funciona isso. Queridos, namoro não inclui relacionamento sexual. O namoro não pode queimar etapas. Sexo no namoro queima etapas importantes para uma união sólida lá na frente. Afeta negativamente a blindagem. Deus quer blindar o casal desde o momento que Ele quer escolher alguém para namorar. Deus quer blindar o namoro desse casal. Deus quer blindar o casamento desse casal. Mas o sexo fora do casamento acaba trazendo sérias consequências. Na verdade, queridos, o que estamos falando aqui vai de encontro, não é ao encontro, né? Vai de encontro à pregação da sociedade. A sociedade, a mídia, em geral, em alto e bom som: sexo é bom, é saudável, pratique. E cada dia mais, mamães e papais estão colocando a camisinha na bolsa da filha, quando ela vai para a balada. Filha, dá de você encontrar alguém que você simpatize, que você tal, tá aqui, olha, para se prevenir. Estão preocupados com uma gonorreia, uma sífilis, uma AIDS, mas não estão preocupados com a destruição da integridade psicológica e emocional da filha e do filho também. Não estão preocupados com a mancha no caráter que esses jovens adquirirão. Não estão preocupados com o aspecto moral e muito menos não estão preocupados com o que Deus pensa com respeito a esse assunto. Só vão atrás de Deus quando estão na cama, doente, terminal, ou quando está desempregado e não tem o que comer dentro de casa, aí vai atrás de Deus. Agora, quando está empregadinho, está tudo normal, não está doente, vamos namorar de qualquer jeito, vamos fazer sexo de qualquer jeito. E esse negócio de sexo livre, queridos, isso compromete um futuro feliz. O lar adventista, que o pastor Marcos, que é o lar e família da divisão sul-americana, que estará pregando para vocês a semana inteira nos lares aí, o lar adventista cita o seguinte: olha, essa disposição, ela fala aqui de sexualidade, sabe, de hoje faz sexo com um, outro dia com outro, com outra. Ela diz assim, ó, sexo livre. Essa disposição se manifestará onde, queridos? Onde vai se manifestar esse desejo, sabe, de sexo livre? Onde? Justo no lugar onde nunca jamais isso deveria acontecer. Por quê? Porque é marido e esposa. E Deus designou que um pudesse completar o outro nessa área tão importante da vida. Mas por mais linda e maravilhosa que seja a esposa, o marido viciado no sexo livre não vai se satisfazer com a esposa, por mais linda que ela seja. Ele vai ter uma necessidade pecaminosa de variar, de buscar uma sensação diferente. Ah, meus queridos, a gente não pode ignorar. Por que, pastor, que vão buscar? Deus está falando, olha, eles se cansam do quê? Se cansam da constância. O que é constância, irmãos? O que é constância? Permanecer, né, com uma pessoa só a vida inteira. Esse é o plano de Deus. Mas a pessoa que se deixou enganar por essa doutrina gostosa, linda, do sexo livre, a constância para ele é morte, é tédio, é prisão. E às vezes eu fico pensando, já faz uns 20 anos, 20 anos ou mais aí que eu saí do ambiente de empresa, de firma. Mas eu lembro que já na minha adolescência, que eu trabalhava com muitos casados, muita gente, colegas de trabalho, eu lembro que onde eu passei trabalhando em firmas, o homem que não tinha um caso fora era ridicularizado o dia inteiro e a semana inteira. A semana inteira.
Olha, você é frouxo, você não é isso e aquilo. A semana inteira. E eu fico pensando isso, economizei aqui, né? Quando eu tinha 17 anos de idade era assim, 30 anos atrás. Eu fico pensando, será que hoje melhorou isso? Será que hoje você, jovem cristão, não tem pressão nenhuma lá no teu trabalho? Para pegar as menininhas, como diz, né? Para ficar, para sair, para transar? Será que você casado também não tem sugestões o tempo todo para pular a cerca? Porque geralmente a grama do vizinho é mais verde? Será que eu estou falando coisas aqui utópicas e que não tem nada a ver com a nossa realidade? Será? Queridos, infelizmente é a realidade. E se é a realidade, eu e você precisamos urgente buscar blindagem. Eu e você necessitamos desesperadamente da blindagem de Deus. Porque do contrário, queridos, corremos o risco de fracassar, de destruir nossa família e a nós mesmos. Precisamos dessa blindagem urgente. Cuidado com o precipício. Uma vez eu li uma história de um rico empresário europeu que morava no topo de uma montanha. E para ele chegar na cidade, ao descer a montanha, uma estrada muito sinuosa, paredão da montanha de um lado e um precipício do outro. E diz a história que aquele empresário rico europeu ficou sem motorista. Aí ele resolveu entrevistar os candidatos. Primeiro o candidato chegou e o pai, então, pensando, teve uma ideia. Perguntou para o candidato: vem cá, quão próximo você consegue dirigir do precipício sem causar acidente e correr o risco do meu filho, que você vai levar e trazer o meu filho para a escola todos os dias? Eu preciso de um motorista para isso. Aí disse o primeiro candidato: olha, o senhor pode ficar tranquilo, eu já fui motorista da polícia, eu tenho capacidade de andar meio pneu para o precipício e meio para dentro, e o carro não vai sair da estrada. Aí o pai escutou: tá bom, aguarde então que eu vou entrevistar mais alguns aí. Aí o segundo, mesma pergunta: quão próximo você consegue dirigir do precipício sem colocar em risco a vida do meu filho? Aí o motorista: olha, senhor, fica tranquilo, eu tenho 30 anos de carta, fui motorista de ônibus e de grandes empresas também, sabe? E eu consigo dirigir próximo ali do precipício, assim, mas com uma distância tranquila. Eu já meço na minha mente uns 20 centímetros ali, não passo daquilo. E olha, e assim cada candidato foi querendo se esmerar, sabe, para mostrar que era hábil, que era ágil no volante. Até que chegou, queridos, o último candidato, a mesma pergunta, e esse último candidato disse o seguinte: olha, senhor, é o seguinte, eu vou ser sincero para o senhor que está precisando de motorista. Eu nunca fui motorista profissional. Eu já dirijo há 40 anos com a minha família, tal, sei dirigir, a minha carta é apta para motorista, tal. Mas essa pergunta que o senhor está me fazendo, isso me choca. Aí o homem diz: mas por quê? Não, porque é o seguinte: quão próximo eu consigo dirigir do precipício sem arrebatar para frente? Eu quero a distância do precipício. Eu vou descer essa montanha, se o senhor me empregar, a 20, 30 por hora, encostado no paredão. Quanto mais longe da ribanceira, melhor. Na hora o patrão disse: está contratado, o emprego é seu, né? Porque, queridos, tem jovem por aí e por aqui brincando com fogo. Não, pastor, fica tranquilo, uma cariciazinha aí, um amasso, mas eu sei até onde eu posso chegar, pastor. Fica tranquilo, não esquenta a cabeça comigo, eu sei o que eu estou fazendo. E fica ali na beira do precipício, né? Tem um texto aqui muito interessante. Opa, tá aqui. Olha que texto curioso esse: não procurem saber quão perto podem andar à beira do precipício e todavia estar seguros. Evitem a primeira aproximação do perigo. Não se pode brincar com os interesses da alma. Seu capital é seu caráter. Acariciem-no como fariam a um áureo tesouro, caráter.
a pureza moral, o respeito próprio, o forte poder da resistência, tem de ser acariciado firme e constantemente. Cuidado ficar brincando com perigo. Quando eu fui batizado, 17 anos de idade, eu fui inserido numa igreja quase desse porte, com muitos jovens, e eu lembro que ninguém namorava. E eu maravilhado com aquilo, nossa, rapazes e moças, amigos, numa convivência assim bacana, bonita. Admirava aquilo, porque no mundão de onde eu vim, não tinha esse negócio de moça e rapaz conviver de maneira pura, normal, tranquila. De repente começaram a namorar entre eles. Aí eu lembro que só sobrou eu e um solteirão na igreja ali na época. De 40 jovens, a maioria tudo namorando, só ficou eu e um outro ali. E a turma perguntava: e aí, Dario, você não namora? Aí eu, para me defender, eu nem sabia o que futuro que eu teria, eu peguei e falava assim: olha, é o seguinte, quando vocês me virem namorando, é para casar, porque namoro é coisa séria. Mas eu nem sabia de que eu estava falando, né? Eu pensava comigo: será que eu vou encontrar alguém que gosta de eu, que vai gostar de eu, né? É interessante, queridos. Aí eu comecei a observar aqueles jovens antes radiantes, sabe? Eram vigílias, eram passeios e programas na igreja e muita coisa bonita assim, de evangelismo também. Quando começaram a namorar, a maioria deles semblante caído, sabe, desanimadinhos. E eu, novo na fé, olhava aquilo: nossa, mas o que aconteceu? O que está acontecendo? Por que esse povo, alguns até deixando de vir na igreja, sem graça? E aí, naquele meu primeiro amor, sabe? E acho que estou falando alto demais, né? Que a gente se empolga, fazer o quê? Até baixaram o microfone. É, baixaram. É. Ah, queridos, acho que eu vou ter que parar aqui, né? É, cortaram, acho que eu estou falando demais, né? É algum complô. Mas é o PG que está lá no controle, não é possível que ele está fazendo isso comigo. Você sabe o que é PG ou não? Sabe o que é PG? Projeto de genro. Isso é PG. Como o PG está lá, eu não acredito que ele fez isso comigo. Não fez, ele está dizendo que não. Tem misericórdia. Mas foi providencial, porque eu me empolguei tanto, nem lembrei que tem relógio na face da terra. E agora eu tenho que fazer o avião pousar. Eu penso que talvez um outro culto eu possa contar essa história de namoro aí, não sei. O que vocês acham? Agora conta, né? Começou, né? Agora tem que terminar, né? Então pera um pouquinho, ó. Vejam bem. Quando eu vi aquele povo todo desanimado, sabe? E eu novo na fé, devorando toda a leitura, a literatura da igreja. Aí eu resolvi ler O Moço e Seus Problemas. Os mais antigos lembram, o livro da CPB. Tinha também A Moça e os Seus Problemas. Tinha Namoro no Escuro, que foi reeditado agora. Tinha aquele outro chamado Amor, Sexo e Erotismo, livro da CPB também, da nossa editora. Mensagens aos Jovens. Li tudo isso, li bastante. E aí eu descobri, né, que o mundo tem um padrão de namoro, mas Deus tem outro, e nem tudo que a igreja às vezes tolera seria o ideal. E eu lembro que naquela ocasião eu tomei uma atitude radical. Lógico que hoje eu não faria isso, e nem exijo das minhas filhas isso. Mas, fruto do meu primeiro amor, sabe? Aquela empolgação toda, eu fiz um plano com Deus. Eu falei: Deus, a pessoa a moça que eu conhecer, se é para dar certo comigo, ela vai aceitar uma coisa. O quê? Aí eu falei com Deus assim: quer saber? Quando eu for namorar, eu vou dar o primeiro beijo lá no altar, quando o pastor disser: vos declaro marido e mulher. É a decisão que eu tomei. É a decisão. Tem gente que fez até assim: vixe. É vixe mesmo.
Por favor, não imponho isso. Eu estou contando uma história do que eu vivi. Fazer o quê? Vivi isso. Não tem como apagar isso. Isso aconteceu. E aí o que acontece? Aí eu era comportor, o meu amigo da comportagem está ali, tem uma moça lá na minha igreja que vai dar certo, ajeitou para eu pregar, ajeitou o almoço na casa do ancião, né? Todo mundo à mesa, e a moça ali, tranquilinha, só que a moça não me dava a menor evidência de interesse, nem um flertezinho, nem assim, uma piscadinha de leve, nada. Eu já tinha pregado, estava almoçando, conversando com o pessoal. Aí eu lembro que eu estava terminando o meu prato ali, e aí eu fiz uma oração. Eu falei assim: Senhor, se essa moça, eu vou terminar de almoçar daqui a 5 minutos, falei para Deus. Quando eu terminar de almoçar, se essa moça não der o menor indício de interesse, eu vou despedir do pessoal e vou embora. E não volto nunca mais aqui. Não perdi nada aqui. Entenderam? Porque foi tudo arranjado lá, era longe da minha casa, não tinha nada a ver. Aí eu pensei, eu vou despedir e vou embora, porque a moça está em outro mundo, né? E vai saber se ela gostou de eu também, vai saber. Quando eu dei a última garfada, que o meu cérebro mandou a ordem para a boca para dizer tchau, sabe? Foi desse jeito mesmo. Quando eu ia falar tchau, olha, vou embora, a moça olhou para mim e disse assim: você quer fazer trabalho missionário comigo? Misericórdia. Aí eu assustei, falei: ué, nossa, que isso? A menina não me deu a menor atenção, não me deu indício nenhum, aí do nada, até assustei. Falei: mas como assim? Não, é porque eu entrego encontro com a vida nas casas, o pessoal devolve preenchido, eu entrego a lição vazia, e eu tenho umas 20 casas aí, e você não quer ir comigo? O que vocês acham que eu respondi? Pra já, né? Vamos embora, né? Tudo bem, né? Opa, já estava indo embora, mas até fiquei quieto, não vou embora não, vamos lá. Aí passamos a tarde, feliz, né? Fazendo trabalho. À noite tinha conferência na igreja, aí resolvemos emendar, ficamos esperando a igreja abrir. Aí o assunto acabou, aí eu disse assim: parece que os irmãos querem que a gente namore, né? Falei pra ela. Fazer o quê, né? Tô contando o testemunho, né, gente? Aí ela quase desmaiou, aí eu percebi que eu fui além, né? Aí eu peguei e disse assim: não, olha, só que tem um detalhe, a gente nem se conhece ainda, vamos ser amigos um tempo aí, depois a gente resolve? Aí, tá bom, pode ser. Aí ficamos uns 30 dias amigos, né? Aí um dia, aí ela queria conhecer a igreja onde eu frequentava. Ela morava em Itaquera, São Miguel Paulista, eu morava na Vila Alpina. Era um ônibus, 2 trens e um outro ônibus, mais ou menos assim, Vila Alpina, São Miguel Paulista. Aí ela queria conhecer, aí eu pensei: eu vou levar essa moça lá na minha igreja para dizer que é amigo, pagar esse mico, vamos ter que resolver isso aí. Aí fomos lá no Parque do Carmo, aí vamos conversar, tudo certinho, bateu o acordo, né? Aí ela: e aí, você aceita namorar comigo? Aceito. Aí eu pensei: agora, o que eu faço? Eu falei: bom, vamos fazer uma oração. Aí peguei na mão dela e oramos, debaixo de um pé de eucalipto. Aí quando terminou a oração, que eu abri o olho, e agora? Bom, dei um beijinho na testa. Falei: vamos embora, vamos. Aí quando eu peguei na mão, que eu estava indo embora, aí eu lembrei do voto que eu tinha feito com Deus, que eu tinha esquecido. Falei: Senhor, eu esqueci de falar desse negócio de beijo. Tanta coisa que eu falei, esqueci. Aí eu pensei: e agora? Agora eu vou parar, vou falar. Se ela não aceitar, terá sido o namoro mais curto do mundo. Ia durar 5 minutos só. Porque aí eu falei assim: olha, eu esqueci de um negócio. O que foi? Não, eu esqueci. Olha, eu vou te explicar, ó. É assim, assim, assim. Aí fiquei, você sabe que eu falo um pouco, né? Aí eu falei aí, tentei resumir, mas não deu. Aí o que acontece? Aí, quando eu terminei, ela olhou para mim: mas eu não entendi ainda, por que não pode beijar? Aí quando ela disse isso, eu pensei: ai, o namoro acabou. Aí eu pensei: eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar tudo de novo, só que com outras palavras.
palavras. E como palavra sempre foi fácil para mim, né? Palavra. Então, é isso aí. Aí fiquei, não sei quanto tempo, ela deve saber. Fiquei ali. Quando eu terminei a segunda vez, eu já até triste, porque eu já estava preparado para dizer, então tchau, Deus abençoe você. Aí quando eu terminei, ela olhou, acho que você tem razão mesmo, tem base. Tá certo, tá bom. Aceito então, legal. Amém. Misericórdia. E aí o meu sonho era dar o primeiro beijo no altar. Era o meu sonho, né? Aí o que acontece? Só que um tempo depois eu já estava até me sentindo mais santo que os outros, sabe? Eu sou Dario, na hora, estou consagrado ali. Nada de beijo. E infelizmente, irmãos, só consegui ficar 8 meses sem beijar. Só 8 meses. Eu fico lamentando isso até hoje. Eu tenho aguentado um ano, né? Só fiquei 8 meses sem beijar. Ah, pastor, mas como é que foi? Sempre tem as curiosas, né? Mas como é que foi o primeiro beijo? Foi tão simples. A gente foi visitar uma tia lá em Mariporã. Lá tem uma represa, um lugar verde, vamos passear uma tarde lá. Aí o assunto acabou. E quando acaba o assunto é perigoso. Eu acho que quando acaba o assunto, o certo era se despedir e ir embora, porque não tem mais assunto. Aí acabou o assunto, um olhou para o outro, aquele imã, né? Quando eu vi, estalei o primeiro beijo. Quando eu estalei o primeiro beijo, parece que as comportas dos infernos se abriram. Porque aí eu queria só beijar o tempo todo. Porque beijar não é ruim. Não é ruim beijar, é muito gostoso beijar. Só que eu só queria beijar. Se você não beijou ainda, não vai morrer por causa disso também, que não é essencial para a tua felicidade. Mas dentro de um relacionamento, namorado, noivo, casado, beijar é bom. Só que aí eu só queria beijar. Queridos, para a glória de Deus unicamente, não fornicamos, casamos virgens. Mas é só por Deus. Porque as tentações que eu passei a ter depois daquele primeiro beijo, eu não gosto nem de lembrar. Estou lembrando agora, tudo bem? Para vocês verem que eu sou humano também, sou igual a qualquer um aqui. Mas aí mudou tudo. Aqueles 8 meses eu me senti Daniel, que renunciou aos manjares do rei e foi abençoado 10 vezes mais com um monte de coisa boa. Quanto a gente cresceu aqueles 8 meses. E quanta base deu aqueles 8 meses para a gente depois superar o que veio depois. A incompatibilidade de gênio. Ela gosta das coisas tudo arrumadinho e eu abria a geladeira com o pé e fechava com o outro. Imagina agora vai viver juntos dois. Incompatibilidade severa de gênio. Eu seria mais um hoje separado por incompatibilidade de gênio. Mas a palavra de Deus, o poder de Deus não deixou isso acontecer, queridos. E já quero convidar todos vocês para minha bodas de ouro. E se Jesus não voltar até lá e a gente estiver vivo, nós vamos comemorar. É ouro, porque o 25 anos já foi. Para a glória de Deus unicamente. Queridos, tudo que eu planejei falar, não vou falar mais. Amém, né? Chega, né, irmão? Chega por hoje, né? Se você quer saber o conteúdo dessa palestra, que eu só passei uma partezinha dela, você estude na tua casa, estude outra vez ela. Vale a pena. Vale a pena mesmo. Olha, tanta coisa que eu deixei de falar aqui. Vamos lá. Deixa pra lá. Opa. Oração é importante. Oração a 2, parte do namoro. Decência. Rebeca, quando viu Isaac, até botou o véu, né? Respeito, decência, pudor. Não ser uma mercadoria fácil aí que a gente tem visto hoje. O negócio é complicado, mas não vou poder falar nada disso, porque já foi. O que eu quero dizer, queridos, está aqui, para encerrar
E esse encerramento eu quero que você fique em pé agora, por favor, fique em pé. Romanos capítulo 12. Queridos, a dificuldade de muitos de nós cristãos é simples. Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, o meu namoro, a minha não, namoro não. Tem muita gente que não entrega namoro para Deus. Deus, eu entrego o meu futuro, a minha profissão. Mas o namoro, Deus, deixa que eu me viro, porque eu entendo. Pode deixar que eu vou tocando aqui do meu jeito. Se o namoro não for a três, se não for você e a pessoa que você ama em Jesus, é melhor não namorar. Por favor. Por isso que tem a instrução do jugo desigual. A Bíblia é clara: não haja jugo desigual entre vós. Porque o jugo desigual geralmente deixa Jesus de fora. E namoro que não é com Jesus não merece continuar, tem que acabar. É melhor sofrer carente num canto, mas com Jesus, do que estar todo feliz aí com alguém do lado, mas longe de Jesus. Ah, pastor, meu namorado, ele só não teme a Deus. Ai, meu Senhor, só não teme a Deus. Vai temer a quem? Não teme a Deus. Vai temer ela? Vai temer o compromisso? Vai honrar? Tudo bem, há exceções. Mas justamente porque são exceções, que Deus é claro: não haja e pronto. Você quer correr o risco de ser uma exceção? Corra. Eu vou orar para você ser uma exceção. Eu vou orar. Porque depois a igreja vai trabalhar para ganhar o marido, a esposa para Jesus. Vai sim. Vai interceder, vai ter carinho, vai ter amor. Mas você quer correr o risco de ser uma exceção? Queridos, Deus precisa participar da nossa intimidade, do nosso dia a dia. Todos juntos então. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, queridos, quando eu comecei a conviver com as tentações que eu não convivi naqueles 8 meses, que foram gostosos, muito bons. Quando eu comecei a conviver com aquelas tentações, eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não tenho nem onde cair morto, nem vivo, nem de um jeito nem de outro. Mas que o Senhor me deu os recursos para eu casar de forma digna. E graças a Deus, 1 ano depois, estava me casando. Desde que eu a conheci, deu 1 ano e 10 meses. Me casei de forma simples, mas de forma digna, para a glória de Deus unicamente. Amém. Oremos. Amado Pai, expressamos a nossa gratidão a Ti, por essa imensa luz que o Senhor faz brilhar em nossa vida. Essa luz linda que nós temos para reger o namoro, para reger o nosso casamento, para reger a nossa sexualidade, para reger a nossa postura diante dessa sociedade perversa. Ajuda-nos, Pai, a continuarmos com o coração aberto para essa luz. Concede, Senhor, a todos nós aqui nesse momento, principalmente os nossos adolescentes, principalmente os nossos jovens, concede a todos aqui, Pai querido, sede e fome da Tua palavra. Que essa sede e essa fome da Tua palavra possa levar os nossos adolescentes, jovens e casais participarem dessa semana especial de Lar e Família. Senhor, são mais de 100 lares abertos. Ajuda, Pai, que aquelas famílias que não abrirão as suas portas, que o Teu Espírito Santo incomode essas pessoas, que elas procurem os lares onde esse material estará sendo exposto, para que dessa maneira, Senhor, a Tua poderosa palavra possa curar nossos adolescentes e jovens, possa curar os nossos casais, que a Tua palavra possa capacitar o Teu povo, a Tua igreja, a ser um instrumento Teu,
para fazer a diferença na sociedade que nos rodeia. Ajuda-nos, Pai, que possamos impressionar pelo contraste, não pela semelhança. Ajuda-nos a impressionar-nos pelo caráter de Jesus sendo formado em nosso interior. Ajuda-nos, Pai, nesse processo onde estamos sujeitos a cair muitas vezes. Ajuda-nos a nunca duvidarmos do Teu perdão, nunca duvidarmos do sangue de Jesus que nos lava e nos purifica de todo pecado, nunca duvidarmos do Teu infinito poder à disposição de cada casal, de cada família aqui. Senhor Deus, continua nos dando um sábado feliz. Continua preparando cada um de nós para a vida eterna. É o que pedimos, não que haja em nós qualquer mérito, mas o fazemos confiantes unicamente nos méritos do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.